pessoal, estamos aqui de volta. Se você assistiu a aula 1, né, que nós falamos sobre a aplicação da lei penal, então você já está oficialmente apto a praticar com as nossas questões aqui, que vão tratar desse mesmo tema. Como nossas questões elas já tratam da teoria que já foi vista amplamente na nossa aula, então a gente não vai se demorar muito não. Aqui a questão é jogo rápido, é bate-bola, é mesmo o programa como é o nome da Gabi, da De Frente com Gabi, que é a mesma coisa. Então vamos lá, nós vamos começar nossas questões com a questão número 1, que diz o seguinte: André, nascido em 21/11/2001, adquiriu de Francisco, em 18/11/2019, grande quantidade de droga, com o fim de vendê-la aos convidados do seu aniversário, que seria celebrado em 24/11/2019. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário de seu quarto. Então, ele comprou a droga no dia 18 e imediatamente ele já guardou e deixou lá. No dia 23/11/2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Considerando apenas as informações expostas, na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer à família que André penalmente será considerado o quê? Então vamos lá. Aqui a gente está falei para vocês que era importante o tempo do crime para a gente definir imputabilidade do agente. Dei o exemplo também com crimes que são permanentes ou continuados. Se você assistiu a aula, então você está se lembrando aí, ou então está com a sua anotação que não me deixa mentir. Então vamos lá. Quando uma pessoa é imputável no dia em que vira o aniversário dela de 18 anos. Se a gente voltar aqui para a questão, no slide anterior, vocês vão ver que o André, vou tentar colocar aqui o marca-texto. Opa, coloquei o errado, mas vai dar certo. Olha, o André, ele nasceu no dia 21/11/2001. Então, o dia em que ele completaria 18 anos seria no ano de 2019, no dia 21/11/2019. Vocês estão percebendo aqui que eles estão querendo fazer você pensar que, já que a festa dele é no dia 24, então é o dia 24 que é o dia do aniversário. Mas o negócio é que ele já tem 18 anos a partir do dia 21. Prof, mas tem um problema. Quando ele comprou a droga, ele tinha menos de 18 anos, porque ainda era dia 18, ele ainda não tinha chegado na data do aniversário. Pois é, coração, mas a gente falou que uma das coisas mais importantes para se lembrar nesses casos de inimputabilidade ou de imputabilidade é que geralmente a FGV coloca um crime permanente e o tráfico de drogas na modalidade guardar droga, ok, guardar droga, é um crime permanente que vai acontecendo, a ação vai se estendendo até, né, ele deixar de guardar essa droga, até que essa droga seja retirada desse depósito. Então vamos lá, a gente já sabe que se ele foi pego depois do dia 21, então ele estava praticando o crime como imputável, sim, a gente já tira essas duas aqui, elas já não são as nossas alternativas. Vamos lá, o fulaninho é imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal, a teoria da atividade para definir o momento do crime. E aí, o que a gente vai lembrar? A teoria da atividade, ela diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Nos crimes permanentes, o que acontece é que essa ação ela acaba rolando por um período de tempo maior e que durante o período de tempo em que acontece, se eu guardei a droga em depósito hoje e tirei só sexta-feira, por exemplo, hoje é segunda-feira, tirei sexta-feira, então eu tenho que saber que durante esses 5 dias eu estou praticando a ação guardar droga, manter droga em depósito. A D fala que ele é imputável, podendo responder pelo delito de associação para o tráfico. A associação para o tráfico não tem... Primeiro, que a associação para o tráfico vai ter que ter vínculo de estabilidade permanente entre duas pessoas. Não vai rolar. Fora que o Código Penal não adota a teoria do resultado, conforme diz ali a alternativa D. Então, o nosso gabaritinho vai ser a alternativa C mesmo, tá? Vamos passar aqui para a próxima questão.
No dia 5 de outubro de 2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto, em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, vocês estão vendo que tem muito 18 anos, né? Uma data importante. Que aconteceria em 9/10 de 2018, sequestra Danilo com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50 mil para a sua liberação. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deve esclarecer que a sua conduta, vamos lá, para as alternativas, A. Não permite que seja oferecida denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria da ação para a definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais. Você lembra que eu falei na aula que a extorsão mediante sequestro também é um crime permanente? Pois é, embora ele tenha começado o sequestro quando ele ainda tinha 17 anos, ao final do sequestro, 2 semanas depois, ele já tinha completado 18. Vamos voltar aqui para o enunciado só para você ver esse detalhe. Vocês estão vendo que aqui, ó, em 5/10, ele sequestrou Danilo, sequestra Danilo, com a ajuda de um amigo ainda não identificado. Beleza. O aniversário de 18 anos é dia 9/10, 4 dias depois do dia do sequestro. Quando foi que ele soltou a vítima? Bicho, só 2 semanas depois. Soltou assim, né? A polícia achou. Então, 2 semanas depois, 2 semanas, você vai concordar comigo que são mais, né? 14 dias, são mais do que 4 dias. Então, obviamente, quando a vítima foi liberada, ele já tinha 18 anos há um tempo, há alguns dias, há 10 dias para ser mais exato. Então, volta aqui. Será que ele não pode ser considerado imputável? Claro que pode. Porque se o crime é permanente, ele está rolando desde que começou até que terminou. Então, foi do dia 5 até 2 semanas depois. Do dia 9 até o final desse período de restrição, aliás, privação de liberdade da vítima, ele já tinha 18 anos e já estava sequestrando uma pessoa. Então, ele é imputável, sim. B. Não permite que seja oferecida denúncia pelo órgão ministerial, pois o CP adota a teoria do resultado. Errado, a gente sabe que o CP adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime. E sendo este de natureza formal, a sua consumação deu-se em 5/10 de 2018. Bem, a extorsão mediante sequestro é de natureza formal, ninguém pode negar, mas é um crime formal e permanente, entendeu? Então, lembrem-se desse aditivozinho aqui do e permanente. Ele não é só formal, não. Se ele fosse formal e instantâneo, beleza, mas ele é formal e permanente. C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. Essa qualificadora aqui é porque durou mais de 24 horas. Dei uma olhadinha no artigo 159 do CP. Então, a C é a nossa alternativa correta. E a D configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não houve obtenção da vantagem indevida. Então, para a extorsão mediante sequestro se consumar, precisa acontecer o sequestro, mas não é necessário que ocorra a percepção da vantagem indevida, certo? É dispensável. Questão 3. Silvio foi condenado pela prática do crime de roubo, acontecido em 10/1/2017, por decisão transitada em julgado em 5/3/2018, a pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão de um emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena por Silvio, foi editada em 23/4/2018 a lei, olha, eu falei dessa lei na aula, 13.654/2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo.
Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. E aí, aplica para ele ou não aplica? Não poderá buscar alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, nós vimos no artigo 2º, no parágrafo único, que se existe uma lei que vem posteriormente, mas que ela beneficia de qualquer forma o agente, ela pode ser aplicada mesmo depois do trânsito em julgado, certo? Então, o trânsito em julgado aqui ele não vai ser empecilho para a aplicação da lei penal mais benéfica. B. Poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Está bem parecida essa daqui. Vamos ver a C. Deverá buscar a redução da pena aplicada com o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca por meio de revisão criminal. Bom, a revisão criminal vai para o TJ, né? Então, você tem que lembrar disso. D. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória. Anulação da sentença condenatória? Por quê? Só porque tem uma nova causa de aumento que não mais se comunica para ele? Claro que não. Não tem negócio de anular a sentença não, viu? Até porque na época o fato foi válido. Então vamos lá. A gente ficou entre a B e a C. Eu falei para vocês que a gente sempre fica entre duas, né? Pois é. Na B, ele diz que a gente vai pedir para o juízo da execução penal. Na C, ele fala que isso vai ser feito por meio de revisão criminal. Só que tem um problema, a revisão criminal é feita no TJ. E o juízo da execução penal, de acordo com a súmula 611, vou colocar aqui embaixo, súmula 611 do STF, você tem que lembrar que a súmula 611 do STF fala que vai ser de competência do juízo da execução penal a diminuição, né, de alguma pena que seja por aplicação de lei penal retroativa, mais benéfica. Então, alternativa correta, alternativa B. Tanto vai ser aplicado quanto vai ser aplicado pelo juízo das execuções penais, segundo a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Questão 4. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. A gente sabe que isso daí tem um nome e se chama abolício criminis. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas como advogado de João e de Jorge, você tem que esclarecer que A. Que não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão da sentença condenatória já ter transitado em julgado, mas que pode buscar a de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes. Errado. Vai lá no artigo 2º no caput do CP para você ver que a lei que deixa de considerar como criminosa uma conduta, ela pode ser aplicada em qualquer momento processual, inclusive depois do trânsito em julgado. Por quê? Porque ela não se limita com isso, ela vai abolir o crime, tem que cessar a execução de pena e os efeitos penais da sentença condenatória. Só ficam os efeitos civis, né? Os efeitos civis eles não vão embora, eles permanecem. B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, até aqui tudo bem, fazendo cessar todos os efeitos civis. Opa, abolício criminis é abolício criminis, não é abolício civil. Então, ela vai ficar com os efeitos civis, sim, da condenação do Jorge e não os penais, né, no caso, já que é abolício criminis. C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Correto, alternativa C, nosso gabarito. E a D. Não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. Eu não preciso nem lembrar, né, do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que diz que a lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu. Então, é óbvio que ela tem que voltar, né? Questão 5. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 99, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017,
efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias depois da restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo assim se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por 10 dias, que era o que a Bárbara pretendia. Considerando que, no dia 23 de janeiro de 2017, entrou em vigor nova lei, mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão e não mais de 1 a 3 anos, o MP ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do artigo 148 do Código Penal na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se, em caso de condenação, uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá pleitear. Vamos lá. Importante a gente saber de duas coisas. Primeiro, a súmula 711 do STF, que fala que se entrou em vigor uma lei penal que é mais grave, mas entrou em vigor antes de terminar um crime permanente ou um crime continuado, essa lei mais grave vai se aplicar para esse crime. E a gente sabe que o crime de sequestro é um crime permanente, né? Então, beleza. Será que a gente vai ter aplicação aqui da lei anterior mais benéfica? Não, porque a gente tem a súmula 711 que impede isso de acontecer. Será que a gente vai ter o reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade? Não, porque como é um crime permanente, ela podia ser até inimputável no começo desse crime. Mas quando esse crime chegou até o dia 23, então ela já era maior de idade e ela praticou o crime com 18 anos, mesmo que só uma parte dele. Isso conta. O reconhecimento do crime na modalidade tentada. Tentada por quê? Se o cabo já estava sequestrado, né? Se sequestrou, não adianta dizer, não, mas é porque ela queria sequestrar por 10 dias. Se ela sequestrou por 20 minutos, por 10 minutos, isso daí já é sequestro, beleza? Só temos a aplicação da alternativa A, né? Que é a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. E a gente vai ter isso daí graças ao... Peraí, deixa eu só colocar aqui um negocinho vermelho. A gente vai ter isso daí graças ao artigo 89 da Lei 9.099/95. Gente, tá feio. Tá, mas é porque a professora não tem a caligrafia aqui que tem na lousa normal, mas é isso. Questão 6. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. Olha, lei com prazo, a gente já sabe que é uma lei temporária. Então, se aplica aqui o artigo 3º do Código Penal, beleza? Ok. João, em 20 de dezembro de 2015, portanto, dentro do período de vigência da lei temporária, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro, depois que a lei já tinha se auto-revogado, como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Considerando a hipótese narrada no momento do julgamento, em março de 2016, deverá ser considerada em caso de condenação a pena de A. 6 meses a 3 anos de detenção, porque a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Será que isso aqui existe? A gente sabe que não, né? De acordo com o artigo 3º do CP, se a pessoa praticou o fato dentro da vigência da lei temporária ou da lei excepcional, não interessa se ela vai ser processada e condenada só depois. Interessa quando ela praticou. Então, essas leis, elas têm o que a gente chama aqui de ultraatividade gravosa. Anota isso daí, ultraatividade gravosa. Pena B, de 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultraatividade gravosa. Então, a alternativa B é aquela que parece mais com o nosso gabarito, tá com a carinha de amor da nossa vida, né? 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus rege actum. Rapaz, se a gente aplica o princípio do tempus rege actum, aí sim é que a gente coloca a lei temporária para jogo. 2 a 5 anos de detenção, pois a lei é excepcional, tem ultraatividade gravosa.
Por que ela é lei temporária e não excepcional? Porque a lei temporária tem um negocinho chamado prazo. Se ela tem um negocinho chamado prazo, se ela tem um prazo expresso, então eu sei que ela é temporária, porque ela tem um tempo de vigência. A alternativa correta vai ser a alternativa B. A alternativa D de dado não pode ser, porque a lei excepcional é aquela lei que não tem prazo. Ela descreve uma situação transitória excepcional que vai ser regida por aquela lei penal, que geralmente é uma lei penal que dá mais gravidade aos fatos. 7. Considere que determinado agente tenha em depósito, durante o período de 1 ano, 300 kg de cocaína. Considere também que durante o referido período tem entrado em vigor uma nova lei elevando a pena relativa ao crime de tráfico de entorpecentes. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do STF, quando ele fala assim de uma lei que é mais grave, que ela surgiu enquanto ele estava guardando droga, o código é para você entender que é a súmula 711 do STF. Então essa daqui, em aplicação da lei penal, é o pau que rola. A. Deve ser aplicada a lei mais benéfica ao agente, ou seja, aquela que já estava em vigor quando o agente passou até a droga em depósito. A gente sabe que para crime permanente e continuado isso não voga. Se a lei entrou em vigência antes da pessoa tirar a cocaína do depósito, então se aplica a lei penal mais severa. B. Deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja aquela que passou a vigorar durante o período em que o agente ainda estava com a droga em depósito. Essa daqui é que está com aquela carinha de amor da nossa vida, né? Carinha de gabarito. C. As duas leis podem ser aplicadas, pois ao magistrado é permitido fazer a combinação das leis sempre que essa atitude puder beneficiar o réu. Amados, olha aqui, ó, súmula 501 do STJ. Diz que não é possível, é vedada a combinação de leis. A gente leu essa súmula juntos. D. O magistrado pode aplicar o critério do caso concreto, perguntando ao réu qual ele pretende que lhe seja aplicada por ser mais benéfico. Assim é muito bom, né? Assim, o direito ele vai depender da vontade do agente. Pronto, acabou-se. B é o nosso gabarito. Continuando para a questão 8. A Lei número 9.099 de 95 modificou a espécie de ação penal para os crimes de lesão leve e culposa. De acordo com o artigo 88 da referida lei, tais delitos passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação. Tratando-se de questão relativa à lei processual penal no tempo, assinale a alternativa que corretamente expõe a regra a ser aplicada para processos em curso que não haviam transitado em julgado quando da alteração legislativa. Eu falei para vocês que existe a norma que a gente aplica para a lei penal, que é retroagir se for benéfica, salvo o caso da súmula 711. A gente falou que tem a norma do direito processual penal, que é o princípio da aplicação imediata da lei processual penal, ressalvados os casos de processos em curso. E a gente falou que tem um instituto que chama lei híbrida, que ela traz ali tanto coisa de penal quanto coisa de processo. Geralmente é uma coisa relativa à prescrição, extinção de punibilidade, ação penal. Aqui é exatamente aquele caso de ação penal. Como a ação penal é um instituto híbrido, que ela tem a ver tanto com direito penal quanto processo penal, então a gente lembra do seguinte: lei híbrida é tratada como se fosse lei penal. Então a gente aplica a regra de retroagir a lei por ser norma mais benigna. Gabarito, alternativa A. Só para a gente ler as outras, né? B. Aplica-se a regra do direito processual de imediatidade. Não se aplica. A gente só aplica isso daqui para normas meramente processuais, de procedimento. C. Aplica-se a regra do direito penal de irretroatividade da lei. Se fosse aplicada a regra do direito penal, não seria de irretroatividade, e sim de retroatividade. E D. Aplica-se a regra do direito processual de imediatidade, em que a lei é aplicada no momento que entra em vigor, devendo se questionar se a novatio legis é mais gravosa ou não. Não se questiona isso em processo penal, tá? A lei sendo prejudicial ou benéfica se aplica no momento em que entra em vigor, claro que respeitados os processos que já estão em curso, né? O ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Questão 9. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a alternativa correta. A. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália praticar naquele país um crime de corrupção passiva, ficará sujeito à lei penal brasileira em
face do princípio da extraterritorialidade. Você lembra que a gente falou disso? A gente falou que era sempre um negócio muito importante. Extraterritorialidade incondicionada. Vida e liberdade do presidente da República. Patrimônio ou fé pública da União, dos Estados, DF, municípios, territórios. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública. C. Crimes funcionais, que são os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, que é o que tem aqui, ó. Corrupção passiva, eu disse, na dúvida, você vê se o crime está ali entre o 312 e o 326, porque se tiver, pronto. Aconteceu fora do Brasil, foda-se, vai aplicar a lei penal brasileira de qualquer maneira. A alternativa A, portanto, é aquela que está com a carinha do nosso gabarito. B. O ordenamento jurídico penal brasileiro prevê a combinação de leis sucessivas sempre que a fusão puder beneficiar o réu. Ou mentira, o ordenamento jurídico brasileiro proíbe, veda a combinação de leis penais de acordo com a súmula 501 do STJ. C. Na ocorrência de sucessão de leis penais no tempo, não será possível a aplicação da lei penal intermediária, mesmo se ela configurar a lei mais favorável. Bom, imaginando que uma lei A tem um crime que tem pena de 10 a 20 anos. A lei B tem o mesmo crime, revoga a lei A e diz, olha, esse crime agora tem pena de 3 a 7 anos. E a lei C, que diz que agora o crime é de 4 a 9 anos, a lei intermediária, que é a do meio, ela pode ser aplicada. É um princípio de retroatividade ou de ultraatividade. Se ela for mais benéfica, no caso concreto, ela vai ser utilizada sim. É possível a aplicação de lei penal intermediária se ela configurar a lei mais favorável. E D, as leis penais temporárias e excepcionais são dotadas de ultraatividade, até que tudo bem. Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que os seus resultados tenham ocorrido durante a sua vigência. Resultado não, né, gente? Desde que a ação ou omissão tenha ocorrido durante a vigência. Questão 10. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando o dinheiro do banco para uma conta particular. Você já está percebendo aqui, né? Você é muito inteligente, você já está vendo que isso daqui é um peculato que rolou numa sociedade de economia mista. Já é um crime contra, além de ser um crime contra o patrimônio do Banco do Brasil, ainda é um crime funcional. Então vamos lá. Desviando o dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado lá em Portugal pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem, que no caso é o Brasil, né? E é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual ele procura o seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco tem que informar que, de acordo com a previsão do Código Penal, ele não pode responder no Brasil pelo mesmo fato, já que ele já foi julgado e condenado em Portugal. Olha, coração, tem um problema, porque a gente tem um negócio ali no artigo 7º, parágrafo 1º, que diz o seguinte: nos casos de extraterritorialidade incondicionada, ele pode ser julgado pela lei brasileira, mesmo que ele já tenha sido condenado ou absolvido no exterior. No caso, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar a pena que ele teve na condenação, se ele for condenado aqui, pela segunda vez, né? Já foi condenado lá, vai ser condenado aqui. Quando ele for condenado aqui, a gente vai diminuir dessa pena que ele vai receber, a pena que ele já cumpriu em Portugal. Só, mas ele pode ser processado aqui? Pode e vai, pelo amor de Deus. Independentemente dele já ter sido até inocentado lá fora. Então, artigo 7º, parágrafo 1º, mais artigo 8º, que fala que a pena que foi cumprida no exterior vai ser contabilizada aqui na pena do Brasil, se elas forem idênticas, ou atenuada se elas forem diferentes. B. Ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em Portugal. Claro que não. Parágrafo 1º fala que, sendo condenado ou sendo absolvido, ele poderia ser julgado no Brasil pelo mesmo fato. C. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. Beleza. Até aí, mais ou menos, né? Indiferente ao caralho, porque a gente vai ter que contabilizar a pena que ele já recebeu. E D, ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal
atenua ou será computada naquela imposta no Brasil, que é exatamente o que diz aqui no artigo 8º, em caso de nova condenação. Então, o gabarito, alternativa D. Vocês estão vendo que sempre tem duas que a gente fica em dúvida? Questão 11. Estamos chegando no final, hein? Calma. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo. Não bastando ela ser uma aeronave pública, ela ainda estava a serviço do governo. Essas informações são importantes porque, né? Artigo 5º do CP, parágrafo 1º. E no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro com o qual estava insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, assinale a afirmativa correta. A. Mário poderá ser responsabilizado, conforme a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Tá certo? Tá. Sabe por quê? Porque mesmo que ele esteja sobrevoando o Uruguai, ele estava dentro de uma aeronave pública, que se ela fosse só pública, já era território brasileiro, por extensão, ou território flutuante, você viu isso na aula. E além disso, ela ainda estava a serviço do governo. Então, mesmo que fosse uma aeronave particular, mas estivesse a serviço do governo brasileiro, essa pessoa, o Mário no caso, ele poderia ser responsabilizado. E olha, o princípio... Se ele estava dentro do território brasileiro, o princípio é o da territorialidade. Então, a alternativa A já é o nosso gabarito. B. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade. Opa, extraterritorialidade é quando ocorre fora do Brasil, fora do território brasileiro, e mesmo assim se aplica a lei penal brasileira. Não foi o caso porque ele estava dentro da aeronave pública, que é território por extensão. Então, não rola ele ser responsabilizado pelo princípio da extraterritorialidade. Aí tem gente que fala assim, não, professor, mas ele fala que foi responsabilizado, essa questão não pode ser anulada, não? Não, porque não basta a gente falar a consequência, a gente tem que falar o motivo. Então, se a consequência estiver certa, mas o motivo estiver errado, é que aquela alternativa está errada mesmo. C. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no princípio da extraterritorialidade. Não. Extra é quando acontece fora e, nesse caso, aconteceu dentro do território brasileiro por extensão. D. Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira porque o crime foi cometido no exterior. Ou mentira, o crime foi cometido dentro do território brasileiro, só que era um território extensivo, né? Por extensão, portanto. Então, a alternativa correta é a A. 12. No ano de 2005, Pierre, jovem francês residente na Bulgária, eles sempre colocam um negócio assim, a pessoa, questão de nacionalidade constitucional também. A pessoa nasceu no Brasil, ela é da Alemanha e os pais dela são italianos. Não é nada, é só para você ficar tonto, mas calma. O importante é onde é que ele estava. No ano de 2005, o Pierre, que é um jovem francês residente na Bulgária, atentou contra a vida do então presidente do Brasil, que na ocasião visitava a Bulgária. Devidamente processado, segundo as leis locais, o Pierre foi absolvido. Ok? Considerando só os dados descritos, assinale a afirmativa correta. Não é aplicável a lei penal brasileira, pois como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeita uma das exigências previstas à hipótese de extraterritorialidade condicionada. Só que tem um problema. Mexeu com o presidente, não tem negócio de satisfazer condição não, meu amor. É extraterritorialidade incondicionada de acordo com o artigo 7º, inciso 1, a linha A do CP. Tem lá, são sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 1. Os crimes A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Já que ele atentou contra a vida do presidente da República, não interessa, olha o parágrafo 1º, não interessa se ele foi absolvido, não interessa se essa pessoa, ficou um parágrafo 1º bem assim exótico, né? Mas não tem problema não. Não interessa se ele foi absolvido ou se ele foi condenado. O que interessa é que aconteceu e que ele vai ter que ser submetido à lei penal brasileira. Não tem negócio nem de, não é aplicável à lei brasileira. Mentira, é aplicável sim. O Pierre foi absolvido no estrangeiro, segundo o parágrafo 1º, isso daqui não tem a menor importância.
Não ficou satisfeita uma das exigências previstas à hipótese de extraterritorialidade condicionada. Não é condicionada, é incondicionada. B. É aplicável a lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Ok. Exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa distintiva de punibilidade no estrangeiro. Vamos lá. Questão conceitual. Se é incondicionada, por que tu está cogitando esse item? Já que incondicionada significa não precisa de nada, só precisa acontecer. Então não cogite o item não. Falou incondicionada, ele teria que dar um ponto final aí, mas ele continuou falando. Então já deixa a questão errada. C. É aplicável à lei penal brasileira porque o caso narrado traz uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de o agente ter sido praticado, do fato do agente ter sido absolvido no estrangeiro. Irrelevante mesmo, aqui ó. Por que que aqui é irrelevante? E na questão anterior, que a gente falou, algumas questões anteriores, que a gente falou sobre a compensação da condenação, não foi? Se ele foi condenado, existe a relevância da condenação para diminuir a pena imposta. Porque se ele foi condenado lá fora a 4 anos e aqui ele pegou 9 anos pelo mesmo fato, a gente desses 9 anos tem que diminuir esses 4 iniciais. Então, nesse caso, como ele tinha sido absolvido, é realmente irrelevante, porque ele vai ser julgado da mesma forma. Mas se ele tivesse sido condenado, olha que truque interessante, teria sido relevante para diminuir a pena dele, de acordo com o artigo 8º. D. Não é aplicável à lei penal brasileira, pois como o agente é estrangeiro e a conduta foi praticada em território também estrangeiro, as exigências relativas à extraterritorialidade condicionada não foram satisfeitas. Não é extraterritorialidade condicionada, não se aplica ao caso as condições do parágrafo 2º. Então, a alternativa correta é a C. A última questão é a do John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro desse barco que estava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Nesse contexto, é correto afirmar que a lei brasileira se aplica ou não se aplica? Vamos lá. Prof, me disseram que ele estava dentro de um navio. Primeiro, pergunta que você deve fazer. Esse navio é público ou é privado? Se ele for... Vixe Maria, ficou um negócio meio feio aqui, mas enfim. Se ele for público, aí você pode cogitar dele ser território do país de onde ele vem. Por exemplo, a embarcação pública brasileira, ela é território onde quer que ela se encontre. Agora, como a embarcação é particular, o particular ele não pode chegar cantando de galo na soberania alheia, sabe? Se ele é particular e ele está dentro do meu território, ele tem que seguir as minhas regras. Por quê? Porque ele está dentro do meu perímetro, dentro do meu território. Então, dizendo que a lei brasileira não é aplicável, já está errada. Uma vez que a embarcação é americana. Sim, meu filho, vem você e mais quantos? Está o Estado aí no meio? É uma aeronave? É uma embarcação pública? Se não é, então não bota moral em canto nenhum. Assim como eu, né? Se for lá nos Estados Unidos, dentro de um avião que eu fretei, eu vou dizer, o meu avião aqui, ele é território brasileiro. O Trump vai olhar na minha cara e vai dizer, mulher, vem tu e mais quantas, pelo amor de Deus, porque tu tá aí sozinha, fantasiada de particular. B. É aplicável, uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracada em território nacional. Até me empolguei aqui, porque, olha, é a base do que tem no artigo 5º, parágrafo 2º. A gente tem uma norma de reciprocidade. Já que eu, numa embarcação ou aeronave particular, não posso chegar em outro país querendo mandar, querendo impor o meu território, minha soberania, eles também não chegam aqui em aeronave, embarcação particular, querendo mandar. Então, a alternativa B vai ser aqui o nosso gabarito. C. É aplicável, uma vez que o crime, apesar de ter sido cometido em território estrangeiro, que conversa, menina, negócio de território estrangeiro, foi praticado por brasileiro. Bom, né? O crime foi cometido em território nacional, então se aplica a regra da territorialidade. O barco era particular e estava atracado no Porto de Santos. E D. Não é aplicável de acordo com a Convenção de Viena, é competência do TPI processar e julgar os crimes praticados
em embarcação estrangeira atracada em território de país diverso. Rapaz, se fosse assim, o TPI, eu acho que eles iam ter um pouquinho mais de serviço. Não dá certo, né? TPI vai o quê? Genocídio, crime de agressão, crime de guerra, coisa séria. Não vão ficar pegando aqui picuinha alheia e enchendo o saco dos outros não, viu? Meu povo, pois é isto. Nossa aula de hoje, a gente já tratou aqui das nossas 13 questões, né? Não se levem aí pelo número, porque dizem que 13 dá azar, vai que é o seu número da sorte, né? E você não sabe. Então, até a próxima questão, até as próximas aulas de teoria. Eu vou estar sempre naquela animação, porque é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Até a próxima!